Outros irmãos chegam, eu peço a você que abra a sua Bíblia em João, no capítulo 3. Nós vamos ler um versículo, vamos orar e vamos adorar o nosso Senhor. João, capítulo 3, verso 16. Aleluia. Glória a Deus. João 3,16. A palavra de Deus diz assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou tanto o mundo que fez a maior oferta, a oferta de amor. E por isso nós estamos aqui nesta noite para celebrar, para adorar, para glorificar e exaltar o nome dele. Nós vamos orar nesse momento. Eu peço a você que na sua casa incline a sua cabeça, leve o seu coração à sala do trono, se ligue neste momento, com o santuário do Altíssimo, entre na presença do Senhor pelo sangue de Jesus, que é o novo e vivo caminho para a nossa adoração, e que juntos, neste momento, como igreja, como corpo de Cristo, podemos dar a Ele toda a glória e toda a honra. Nós vamos orar, ore também na sua casa, invoque a presença do Senhor. Deus querido, Deus amado, Deus bendito, exaltado, glorificado seja o teu nome para sempre e eternamente. Obrigado, Senhor, por esse dia que o Senhor fez. Pai, nós deitamos, dormimos e acordamos, porque o Senhor nos fez habitar em paz e em segurança. E agora, Senhor Deus, no final deste dia, início de noite, Pai, nós nos reunimos, Senhor, na tua presença para te adorar. Obrigado, Senhor Deus, pelo seu amor. Pai, nós declaramos também que te amamos, mas nós te amamos porque o Senhor nos amou primeiro e o Senhor entregou o seu único Filho, Senhor, para morrer em nosso lugar, a sua morte vicária, sacrificial, substitutiva, Senhor Deus. Ó Pai, nós te louvamos e te adoramos, Senhor Deus, na beleza da sua santidade. Pai, nós invocamos o teu nome, invocamos a tua presença, Senhor. Que o Senhor encha, Senhor Deus, os nossos corações de alegria para te adorar e te servir. Ó Pai, eu te peço que a tua bênção e a tua graça alcance, Senhor Deus, cada coração, Senhor Deus, que ouve, Senhor Deus, ó Pai, esta oração neste momento, cada pessoa que vai te cultuar, Senhor Deus, nesse instante, que o Senhor nos encha e nos envolva com a sua glória. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas e por tudo o que o Senhor ainda vai fazer. A ti toda glória, honra, louvor e adoração. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Queridos irmãos, nós vamos louvar ao Senhor neste momento e nós vamos declarar aquilo que acabamos de ler, mas nós vamos declarar através de uma canção. Porque Deus tanto amou o mundo, Ele nos deu o único Filho. E nós vamos declarar agora: Deus me ama. Junte-se a nós em adoração e louvor neste momento e glorifique o nosso Senhor. Aleluia. Pobre pecador,
Esse Deus que nos amou tanto, né? Ele está de braços abertos para nós, né? Tenha esta convicção no seu coração, né? Porque o Senhor, Ele te amou, né? E Ele entregou a melhor oferta que Ele poderia fazer, uma oferta de amor. E porque Ele nos amou tanto, e porque nós também os amamos, o nosso coração queima, o nosso coração arde de alegria e de gratidão a Ele. E por isso nós vamos cantar neste momento, né? Nós vamos deixar o nosso coração queimar e arder de louvor e de adoração a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Deixa esse amor queimar no seu coração. Nós vamos cantar mais uma vez esta canção. E você na sua casa, com a sua família, você vai glorificar a Deus pelo amor que você recebeu. Deixa queimar, deixa arder. Deixa o Espírito Santo te encher nesta noite. Exalte a Ele, Deus te ama, Ele nos ama. Foi por amor que Ele se entregou naquela cruz. Adore ao Senhor. Mais uma vez, vamos adorar ao Senhor. Eleve a sua voz em adoração ao Rei dos Reis. Adore, adore. Nós vamos repetir esta canção e você vai adorar ao Senhor. Adore, deixa queimar.
Peça ao Pai para te encher com a sua graça, amor, misericórdia. Coloque a sua vida aos pés da cruz neste momento. Leve seus pensamentos a Deus. Entre na sala do trono em adoração. Deixa queimar. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Aleluia! Glória a Deus! O Senhor, na noite anterior à sua paixão, junto com seus discípulos, em João capítulo 14, do verso 1 ao 3, ele diz: eu vou voltar para vos buscar. E nós, como igreja do Senhor, como noiva do Senhor, nós devemos cantar: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vamos adorar a Ele neste momento. Clame por Ele e o adore com todo o ardor do seu coração. Vamos exaltar ao Rei dos Reis. Aleluia! Se ao teu lado estou, seguro.
capítulo 14, versículo 1 ao 3, a palavra do Senhor diz assim: Jesus disse: não fiquem aflitos, creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu Pai há muitos quartos, e eu vou preparar um lugar para vocês. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito. E depois que eu for e preparar um lugar para vocês, voltarei e os levarei comigo, para que onde eu estiver, vocês também estejam. Em Apocalipse, a palavra de Deus nos diz, no capítulo 22, o Espírito e a noiva dizem: venha. Aquele que ouve isto, diga também: venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da água da vida. Vamos cantar mais uma vez: Maranata, ora vem Senhor Jesus. Adore, adore a Ele. Ele vem para nos buscar. Ele foi preparar-nos lugar, mas Ele volta para buscar a sua noiva. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus. Maranata, ora vem Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nós vamos orar mais uma vez. Eu vou pedir à irmã Cláudia que ore mais uma vez, para que o Senhor também fale conosco através da sua palavra neste momento. Oremos. Amém, Senhor. Ainda na Tua presença, Senhor, queremos, ó Pai, continuar, Senhor, Te adorando, ó Deus, Te louvando, ó Pai, bendizendo o Teu santo, ó Deus, e excelso nome, Pai. Ó Deus, como é bom, Senhor, poder prestar louvor a Ti, Senhor, honrar o Teu santo nome, Senhor. Ó Deus, depois, ó Deus, dessa semana tão maravilhosa, Pai, onde aprendemos tanto, ó Deus, de todo o processo que o Senhor passou, ó Deus, para que um dia, Pai, nós podemos, ó Deus, estar contigo, Senhor. Ó Deus, nós só temos que agradecer, ó Pai, dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, venha buscar a Tua noiva, Senhor. Ansiamos, ó Pai, por esse momento, Pai. Ó Deus, receba o nosso louvor nessa noite, a nossa adoração, Senhor, e que o Senhor, ó Deus, abençoe Teu servo, Senhor. Use, ó Deus, com poder e autoridade, Senhor. Que o Senhor fale, ó Deus, através da boca dele, ó Pai. Ó Deus, nós te agradecemos por tudo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A graça e a paz a todos aqueles nossos queridos irmãos, né, que entraram, acessaram a este culto, né, em direto, a partir do momento que já tínhamos feito a saudação inicial. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor fale conosco agora através desta palavra. Né? Se você ainda não fez, eu te peço, né, que você compartilhe este culto, esta live, para que outras pessoas também sejam alcançadas pela graça e misericórdia do nosso bondoso e glorioso Deus. Amém, queridos irmãos? Eu peço a vocês, por favor, que abram as suas Bíblias no livro de Lucas, o Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, no capítulo 22. Nós vamos ler um texto da palavra do Senhor, do verso 54 ao 62. Depois nós vamos orar mais uma vez e vamos ouvir o que o Senhor tem para falar conosco nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Lucas, capítulo 22. A partir do verso 54 ao 62. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Acompanhe a leitura comigo. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância,
Mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se sentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Uma criada o viu sentado ali à luz do fogo, olhando fixamente para ele, e disse: Este homem estava com ele. Mas ele negou: Mulher, não o conheço. Pouco depois, um homem o viu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: Certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: Homem, não sei do que você está falando. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: Antes que o galho cante, hoje você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Curva a sua cabeça na sua casa. Fale com Deus nesse momento. Senhor Deus, querido e amado Pai, obrigado, Senhor Deus, pela sua misericórdia, amor e graça. Obrigado, Senhor Deus, pela sua bondade, ó Pai. Obrigado pela sua fidelidade. Obrigado, Senhor Deus, pelo privilégio que o Senhor nos dá, com liberdade, Senhor Deus, de adorar o seu nome, exaltar o seu nome. Pai querido e Deus amado, a sua palavra, Senhor Deus, nos assegura que a palavra que sai da sua boca, esta é a palavra rema, ela jamais volta da maneira antes que cumpra, Senhor Deus, o seu propósito. Ó Pai, para dar vida, para restaurar e para transformar. Nós cremos no poder da sua palavra, Senhor Deus. E nós estamos aqui agora, Senhor Deus, para falar, não segundo sabedoria humana, mas segundo a sabedoria e o poder do teu Espírito. Por isso que a sua palavra, Senhor Deus, ela entre nos nossos ouvidos, desça, Senhor Deus, ao nosso coração, Senhor Deus, e transforme e mude a nossa vida. Que esta noite, Senhor Deus, seja uma noite de celebração, Senhor Deus. Que esta noite, Senhor Deus, seja uma noite, Senhor Deus, de restauração de paz. Nós oramos no poderoso nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queridos irmãos, esse texto faz a narrativa do momento onde Pedro, acompanhando o Senhor Jesus até os julgamentos que ele passou, que ele passaria, a palavra de Deus vai nos dizer que em um momento de crise, Pedro negou o Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós como seres humanos, nós estamos sujeitos a pelo menos 2 atitudes em momentos de crise, em relação à nossa fé. Uma atitude que nós tomamos no momento de crise, de angústia e dor, é correr para o Senhor, buscar ao Senhor. Neste momento, milhões de pessoas, assustadas com tudo que tem acontecido, têm procurado a Deus, muitas vezes até indo para caminhos que são caminhos de morte, mas outros também fogem da presença de Deus no momento de angústia, no momento de dor, no momento de sofrimento, e a sua fé é provada. Queridos, nós temos a tendência a fugir de Deus, a fugir do Senhor, né? Abandonar a nossa fé. Nós vemos quando isto aconteceu com o primeiro homem no jardim do Éden, após o pecado. A palavra de Deus vai nos dizer que Adão e Eva, eles fugiram do Senhor e o Senhor foi em busca deles. E o Senhor busca por nós, o Senhor procura por nós. Então, qual deve ser a nossa atitude como cristão neste momento de crise
que é um momento de celebração, que é um momento de adoração. Nós vamos ver então alguns passos que levaram a Pedro a negar ao Senhor Jesus. Porque todos nós estamos sujeitos a esta mesma atitude de abandonarmos a fé, né? Negarmos a nossa fé. Mas hoje é noite de Páscoa, né? Amanhã estaremos comemorando a ressurreição do nosso Senhor, né? E Páscoa, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. É o Senhor que restabeleceu a paz com Deus, e nós temos acesso a Deus através do Senhor Jesus. E eu quero então compartilhar com os irmãos nesta noite alguns princípios, né, para nos levar a restaurar a paz com Deus, celebrar paz com Deus. Talvez você esteja angustiado, passando por algum momento de dor e crise, até causado pela crise, não é, mundial do coronavírus, mas talvez você já esteja em crise no seu casamento, em crise na sua vida profissional, não é? Crise na sua fé. Então, o Senhor, primeiramente, Ele quer nos advertir nesta noite para que nós não caiamos no mesmo erro que Pedro, porque a palavra de Deus vai nos dizer que ele negou ao Senhor Jesus 3 vezes. Mas por que isto aconteceu? Por que Pedro acabou negando ao Senhor? E nós, como está a nossa vida? Será que nós estamos tendo essa mesma atitude inconscientemente? Porque Pedro, no momento que estava com o Senhor, celebrando a Páscoa e depois a ceia do Senhor, ele disse que jamais negaria a Cristo. E nós acabamos de cantar, durante alguns momentos aqui, passamos que nós amamos ao Senhor, que Deus nos ama e realmente Ele nos ama. E nós sabemos que Pedro também amava ao Senhor. E naquela noite Pedro diz que não iria abandoná-lo, que não iria traí-lo, mas acabou fazendo. E muitas vezes nós também tomamos esta mesma atitude. Então quero mostrar aos irmãos e aplicar também na minha vida, para que nós não caiamos nesse mesmo erro. E se por acaso nós estamos falhando, indo nessa direção, hoje é noite de restauração. O Senhor quer restaurar sua paz, o Senhor quer restaurar a sua vida. Então nós vamos ver, segundo a palavra de Deus, alguns passos que levaram a Pedro, né, a negar ao Senhor. E eu quero aproveitar que estamos com a palavra de Deus aberta no livro de Lucas, no capítulo 22, e eu quero ver com os irmãos, não é? O versículo 31 desse texto. Lucas capítulo 22, versículo 31. Depois de ceiar, o Senhor Jesus ele fez uma advertência a Pedro. Ele diz o seguinte: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Então, o Senhor Jesus, ele disse para Pedro: Pedro, Satanás pediu para te peneirá-lo, o Senhor avisou. E qual foi a reação de Pedro? A palavra de Deus vai nos dizer então no versículo 33 do capítulo 22, mas Pedro respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Queridos, muitas vezes nós fazemos esta afirmação também, e essa deve ser a nossa fé. Mas nós estamos sujeitos a abandonar o nosso Senhor com essas mesmas declarações. E talvez você está me ouvindo neste momento, ou vai me ouvir, não é, em algum outro momento, que não neste culto indireto, que você também já tomou essa posição de servir ao Senhor, mas nesta hora está longe dele. Mas com esta convicção, Pedro disse: eu jamais te abandonarei. A palavra de Deus nos textos
né, de João, de Mateus também, vai nos dizer, sobretudo no livro de João, no capítulo 13, versículo 37, que Pedro disse que estava disposto a entregar a sua vida pelo Senhor. E nós dizemos isso muitas vezes. Queridos, nós precisamos analisar a nossa própria vida, porque nós precisamos a todo instante examinar o nosso coração para sabermos se não estamos falhando na nossa convicção de fé. Quando a crise vem, quando a crise chega, quando falta o dinheiro para pagar as contas, quando não podemos trabalhar, temos insegurança, nós temos uma tendência a fugir do Senhor. Mas hoje o Senhor, quero te dizer mais uma vez, Ele quer restaurar a nossa fé e a nossa convicção. Que essas lições que vamos aprender agora sirva, né, para fortalecer a nossa fé e não para nos levar para mais longe do Senhor. Então, quais foram os erros que Pedro cometeu que o levaram a negar ao Senhor Jesus? O primeiro deles, nós já lemos aqui em Lucas, no capítulo 22, o versículo 31 e 32. Pedro esqueceu da palavra do Senhor. Como está a nossa vida? Quanto tempo nós temos passado com o nosso Senhor em meditação na palavra de Deus? Olha o que diz o texto. Jesus advertiu a Pedro. Pedro, Satanás pediu para peneirá-los e peneirar você. O Senhor avisou através da sua palavra. E Pedro só negou a Jesus porque ele esqueceu da palavra que o Senhor tinha dado. E eu quero neste momento te mostrar isso no texto que nós lemos como base. Em Lucas 22, 61, depois de negar o Senhor 3 vezes, olha o que Pedro vai dizer, a afirmação dele. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro lembrou-se da palavra que o Senhor tinha dito. Ele só lembrou da palavra do Senhor depois que tinha negado. Queridos, que nós não caiamos nesse erro de lembrar da palavra de Deus só depois de escorregar e negar a Cristo. Sabe por quê? A mesma advertência que o Senhor fez a Pedro naquela noite, o próprio Pedro vai registrar isso no livro que ele escreveu, na carta que ele escreveu em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele vai dizer que o nosso adversário, o diabo, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Não esqueça da palavra de Deus. Lembre-se da palavra de Deus para sermos restaurados. O salmista, no Salmo 119, versículo 11, ele vai dizer: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Queridos, que nós possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração, a palavra do Senhor Jesus, para não ter que negá-lo futuramente. Mas a palavra do Senhor também vai nos dizer, no livro de Tiago, no capítulo 1, do versículo 22 ao 25, que nós devemos ser praticantes da palavra e não somente ouvintes. Que nós venhamos guardar esta palavra no nosso coração, meditar nela de dia e de noite, mas pôr em prática. Mas nós vemos nesse texto que o Pedro, ele cometeu um outro erro que o levou a negar ao Senhor. E muitas vezes nós também falhamos desta forma. Quando o Senhor Jesus advertiu a Pedro, a palavra vai nos dizer então que Pedro disse, Lucas 22, versículo 33, mas ele respondeu: eu estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Sabe qual foi o erro de Pedro? E muitas vezes tem sido o nosso: achar que estamos prontos, confiar em nós mesmos. Queridos, não confie
na nossa própria força, não confie na sua própria força, não confie na sua própria justiça, porque os nossos caminhos nos levam para longe de Deus. Nós temos que confiar no Senhor. Pedro disse: eu estou pronto. Mas sabe o que a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Coríntios capítulo 10, do versículo 12 ao versículo 13? Assim aquele que julga está firme, cuide-se para que não caia. Queridos irmãos, nós temos que nos cuidar para não cair. Nós temos que guardar a palavra, praticar a palavra e olhar para nós mesmos, se estamos falhando, se estamos caindo. Mas o texto ainda vai nos dizer, vai nos revelar nesse texto um terceiro erro que Pedro cometeu antes de negar a Cristo. E é uma advertência para a nossa vida. Quando o Senhor Jesus estava com os seus discípulos e Pedro estava presente no jardim, né, das oliveiras, no Getsemane, o Senhor levou os seus discípulos até ali, naquele lugar. Mas a palavra do Senhor então vai nos dizer que o Senhor falou para eles. Veja comigo, Lucas capítulo 22, versículo 45. O Senhor Jesus deixou os seus discípulos e fala com eles o seguinte: quando se levantou da oração e voltou aos discípulos, encontrou-os dormindo de tristeza. Queridos irmãos, nós estamos dormindo ou estamos acordados? Nós acabamos de cantar, Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Mas nós precisamos estar alertas, nós precisamos estar acordados. E o Senhor falou para Pedro naquela noite, versículo 46. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes: levantem-se e orem para que vocês não caiam em tentação. Queridos irmãos, a falta de oração é uma tentação a negar ao Senhor. E Pedro não ouviu a palavra do Senhor Jesus e ele abandonou a prática da oração e foi dormir. Queridos, no momentos de crise, nós precisamos buscar a Deus, nós devemos buscar a Deus a todo instante, mas em momentos de crise nós precisamos buscá-lo para não cair em tentação. Quando o Senhor Jesus ensina aos seus discípulos a oração que nós chamamos de oração do Pai Nosso, no versículo 13, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus ensinou para orar: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Nós precisamos orar e clamar a Deus para não cairmos em tentação. Então nós precisamos guardar a palavra, nós precisamos não colocar a nossa confiança em Deus, não em nós mesmos, mas nós precisamos ser vigilantes com uma vida de oração para não cair e não falhar contra o nosso Senhor. Esses passos levaram Pedro a tomar a decisão de negar a Jesus. Mas ainda há algo que muitas vezes nós, como discípulos do Senhor, nós também cometemos esse erro. E o Senhor está nos chamando nesta noite para mais próximo dele. Você é um discípulo do Senhor Jesus. E olha o que a palavra de Deus vai nos mostrar, vai nos revelar através da iluminação do Espírito Santo neste momento. Em Lucas 22, versículos 54 e 55. A palavra do Senhor vai nos dizer que quando aqueles homens chegaram para prender o Senhor, olha qual foi a atitude de Pedro. Então, prendendo-o, Lucas 22, 54, levaram para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância. Queridos irmãos, Pedro seguiu Jesus de longe. E eu e você, como nós estamos? Estamos seguindo o Senhor de perto ou estamos longe dele? O Senhor nos chamou para sermos discípulos. E discípulos, segundo a tradição hebraica, nós podemos dizer que é talmid ou talmidim, discípulos, que é um termo usado para aqueles que seguem ao Senhor Jesus de perto. E os
historiadores vão nos dizer que havia um ditado que quem segue ao Senhor, o seu mestre, tinha que ter a poeira do mestre nos pés, de tão próximo que andava perto dele. É bem verdade que Pedro seguiu a Jesus, foi um dos poucos, ele e o outro discípulo seguiram a Jesus no momento de dor. Mas eu quero fazer uma aplicação para a nossa vida. Dentro deste contexto, nós precisamos seguir o Senhor de perto. Se você é discípulo de Jesus, e eu creio que seja, nós precisamos seguir ao Senhor Jesus, mas não de longe, não, mas de perto. Nós precisamos estar perto dele, em comunhão com ele, porque se nós estivermos longe, nós teremos a tendência a negá-lo. Queridos irmãos, tem pessoas que entregam a sua vida a Jesus, e talvez você seja um desses, que quer servir a Jesus, mas quer ver o Senhor Jesus de longe. Eu sigo a Cristo, mas eu sigo de longe, eu não quero me comprometer, no reino, eu vou à igreja de vez em quando, eu assisto o culto pela internet, eu sigo a Jesus, mas qual a distância que nós estamos dele? Nós precisamos estar perto do Senhor. Mas, queridos irmãos, dentro deste contexto, mesmo seguindo ao Senhor Jesus, Pedro caiu em um erro que nós não podemos cair. Olha o que diz a palavra de Deus, dentro desse contexto ainda de seguir o Senhor Jesus de perto. Eu vou reler o verso 54 a 55. Então, prendendo-o, levaram-no para a casa do sumo sacerdote. Pedro os seguia à distância, mas quando acenderam um fogo no meio do pátio e se assentaram ao redor dele, Pedro sentou-se com eles. Queridos irmãos, Pedro sentou com aqueles que agrediram, feriram o nosso mestre, zombaram dele. Meus irmãos, nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Nós devemos seguir o Senhor de perto. E tem mais, a palavra de Deus vai nos dizer que Pedro, ele quis se aquecer com o fogo dos zombadores. Nós acabamos de cantar, acende um fogo em mim, mas esse fogo tem que ser o fogo do Espírito Santo de Deus, de uma vida de intimidade com o Senhor. Queridos, eu vou ler com vocês Salmo 1, aquilo que diz o Salmo 1, e certamente Pedro conhecia, ele praticou, e muitas vezes nós praticamos também. Nós precisamos analisar a nossa vida. Olha o que diz a palavra de Deus, Salmo 1. Aleluia, glória a Deus. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, nem imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Aqueles mesmos que zombaram do Senhor Jesus, bateram na cabeça dele, colocaram uma coroa de espinho. A palavra do Senhor vai nos dizer que Pedro seguiu Jesus de longe e se sentou na mesa ou na roda daqueles zombadores. Queridos irmãos, essas ações podem nos levar a negar Jesus, não guardar a sua palavra, confiar em nós mesmos, não viver uma vida de oração, seguir o Senhor de longe e se assentar na roda dos zombadores. Como está a nossa conduta? É uma análise que eu e você nós precisamos fazer, porque o Senhor, ele entregou a Paulo a seguinte revelação. A palavra do Senhor vai nos dizer, Paulo falando sobre a ceia, que ele recebeu do Senhor aquilo que ele também entregou, que o homem examine-se a si mesmo. Nesta noite, nós precisamos restaurar a nossa paz com Deus, nós precisamos restaurar a nossa vida, mas para que isso aconteça, nós precisamos analisar os passos que estamos dando. E Pedro, então,
ele nega o Senhor 3 vezes. Aleluia. Lucas 22, versículo 57. Pedro disse que não conhecia Jesus. Depois, a palavra de Deus vai nos dizer no verso 58 que Pedro não era um deles. E no verso 60, Pedro respondeu: homem, não sei do que você está falando. Muitas vezes as nossas atitudes nos levam a negar ao Senhor. Mas a palavra de Deus vai nos dizer, em Mateus capítulo 10, versículo 32 ao 33, que aqueles que negam ao Senhor diante dos homens, o Pai também, ele também o negaria diante do Pai. Queridos irmãos, que nós não caiamos nestes erros que Pedro caiu. E talvez, ao analisar a sua vida nesta noite, você possa estar pensando: mas eu estou falhando em guardar a palavra, eu estou falhando na minha vida de oração, eu estou falhando em seguir ao Senhor Jesus de longe. O Senhor hoje, então, ele nos traz boa notícia, porque no contexto que isto aconteceu, era a semana da Páscoa, e Páscoa significa libertação, Páscoa significa restauração, e nós precisamos celebrar a Páscoa, celebrar a restauração, celebrar a vida, mas nós precisamos primeiro nos analisar. E a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor, ele restaurou a Pedro, e ele quer restaurar a minha vida e a sua. Nesse momento de crise, ele quer restaurar a nossa fé, ele quer restaurar a nossa esperança, ele quer restaurar a nossa confiança. Então, o que fazer? Como fazer? A palavra de Deus vai nos dizer, lá no final do texto que nós lemos, de Lucas capítulo 22, versículo 62, que Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Ele reconheceu que ele negou a Cristo. Queridos irmãos, o Senhor Jesus orou por Pedro. O Senhor Jesus deu a palavra a Pedro. E o Senhor Jesus pagou a culpa de Pedro na cruz do Calvário. Mesmo neste momento, a palavra de Deus vai nos dizer que o Senhor Jesus olhou nos olhos de Pedro. E o olhar do Senhor Jesus não foi um olhar de crítica, foi um olhar de compaixão e um olhar de amor. Olha o que diz o texto. O Senhor voltou, verso 61, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E o Senhor está olhando diretamente para nós nesta noite, para o nosso coração, para nos restaurar a paz com Ele, para nos restaurar a paz com Deus. Se você e eu, nós temos falhado naquilo que aprendemos até aqui, o Senhor olha para o nosso coração com um olhar de compaixão e de amor. E a palavra de Deus então vai nos dizer que Pedro saiu dali e chorou amargamente. Querido, se você está longe, se você está seguindo ao Senhor de longe, hoje é noite de chegar mais perto. Se você até hoje estava confiando na sua própria força, nas suas próprias obras, a palavra de Deus nos diz que nós não somos salvos pelas nossas obras, nós somos salvos por aquilo que o Senhor fez. E o Senhor, neste momento, Ele fez algo tremendo por Pedro, mas que alcançou a mim e a você.
Ele pagou o preço na cruz do Calvário para tirar a nossa culpa. Hoje o Senhor te chama para perto. O Senhor está nos chamando nesta noite para mais perto dele. Não siga o Senhor de longe. Aproxime-se dele. E talvez você esteja fazendo esta oração no seu coração. Senhor, eu quero chegar mais perto. Eu quero ter a minha paz restaurada, a minha comunhão com o Senhor restaurada. Como fazer? O livro de Lucas não mostra o que aconteceu depois da morte do Senhor Jesus, da sua ressurreição. Mas o Evangelho de Jesus, registrado em João, vai nos trazer como Pedro foi restaurado. Porque nós sabemos que Pedro foi restaurado. E Pedro também precisou se entregar, tomar alguns passos para receber a restauração do Senhor. E assim como nós analisamos a nossa vida até aqui e comparamos com a vida dos passos que Pedro tomou, eu te convido neste momento a irmos para João capítulo 21. Nós vamos ler do versículo 7 ao 27 e vamos ver que o Senhor Jesus foi ao encontro de Pedro, restaurou a Pedro, e nós vamos pedir ao Senhor para nos restaurar nesta noite. João capítulo 21. Vá comigo, abra sua Bíblia em João. Aleluia. Glória a Deus. João 21, do versículo 7 em diante, a palavra do Senhor vai nos dizer que o Senhor Jesus, depois da sua ressurreição, ele teve um encontro com alguns discípulos e Pedro estava presente. O Senhor Jesus ressuscitou no domingo, bem cedo. E a palavra de Deus vai nos dizer então que um dos encontros que ele teve foi com Maria Madalena. E ela falou, o Senhor Jesus falou para Maria Madalena: vá até os discípulos e a Pedro, diga a eles que vá para a Galileia e eu me encontrarei com eles. Os evangelhos também vão registrar que o Senhor Jesus teve um encontro anterior com Pedro, anterior a esse. A primeira carta de Coríntios também vai falar a mesma história. Nós sabemos que o Senhor Jesus, ao ressuscitar, ele se encontrou com os discípulos no caminho de Emaús, né? Ele apareceu aos discípulos, estando eles à porta fechada. E esse texto do capítulo 21 vai nos dizer que depois da sua ressurreição, 8 dias depois, o Senhor Jesus então aparece mais uma vez aos discípulos e eles estão pescando. Sabe por quê, queridos irmãos? Porque Pedro, ao negar ao Senhor Jesus, ele pensou que o Senhor não o amava mais, que o Senhor não se importava mais com ele. Mas nós cantamos nesta noite: Deus me ama. Deus amava a Pedro, o Senhor Jesus amava Pedro, o Senhor Jesus te ama, ama a minha vida e a sua. Ele nos chama para a restauração neste momento. Então Pedro, o que ele faz? Depois de uma ausência de 7 dias sem ter um encontro com o Senhor, ele decidiu então que ele iria pescar. O Senhor Jesus já tinha aparecido a ele anteriormente, nos primeiros versículos do capítulo 21, mas a palavra do Senhor vai nos dizer então, que depois de algum tempo o Senhor volta a se encontrar com eles, e eu quero ler esse texto com os irmãos. João capítulo 21, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu-se a capa pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixes sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: traga alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia.
Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinha coragem de perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos, depois que ressuscitou dos mortos. E agora, a partir do versículo 15, começa a restauração de Pedro. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado, porque Jesus lhe tinha perguntado pela terceira vez: você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabes todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: cuide das minhas ovelhas. Digo-lhes a verdade, quando você era mais jovem, vestia-se e ia para onde queria. Mas quando for velho, estenderá as mãos e outra pessoa o vestirá e o levará para onde você não deseja ir. Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro voltou-se e viu que o discípulo a quem Jesus amava o seguia. Este era o que estivera ao lado de Jesus durante a ceia e perguntara: Senhor, quem te irá trair? Quando Pedro viu, perguntou: Senhor, e quanto a ele? Jesus respondeu: se eu quiser que ele permaneça vivo até que eu volte, o que lhe importa? Quanto a você, siga-me. Queridos irmãos, nós vemos aqui o amor de Deus. Nós começamos lendo o texto de abertura deste culto, porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar, no meu e no seu. O Senhor veio a este mundo para nos trazer para perto dele. A palavra do Senhor vai nos dizer na carta aos Efésios que a morte sacrificial de Jesus na cruz do Calvário, do Cordeiro Pascal na cruz do Calvário, ele nos fez a paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas Jesus, o Cordeiro Pascual, ele é a nossa Páscoa. Ele veio para restaurar a nossa paz. E mesmo que nós o negarmos, ele permanece fiel. E o Senhor Jesus, ele foi ao encontro de Pedro. E ele está vindo através do seu Espírito Santo ao nosso encontro nesta noite, para nos buscar, para nos restaurar. A ação foi de Jesus. É por isso que nós não podemos confiar em nós mesmos. E o Senhor Jesus, nesta noite, ele está nos procurando. Então, no momento de crise, no momento de dor, não fuja dele, fuja para ele. E nós vemos então aqui os passos que Pedro deu para ser restaurado quando o Senhor veio ao seu encontro. E eu quero analisar rapidamente com os irmãos e nós vamos aplicar aos nossos corações nesta noite. A primeira atitude de Pedro foi exatamente a contrária daquela que ele tomou. Ele não guardou a palavra do Senhor, ele não ouviu a palavra do Senhor. Mas o texto vai nos dizer que quando Jesus vem ao encontro dele na praia, o discípulo a quem Jesus amava, versículo 7, disse a Pedro: é o Senhor. Há uma notícia de boas novas aqui para Pedro e para mim e para você. O que João estava falando para Pedro implicitamente? Pedro, o Senhor Jesus veio te buscar. Pedro, o Senhor Jesus, mesmo você tendo o negado, ele veio ao seu encontro.
E é isso que o Senhor está falando conosco nesta noite. O Senhor vem, Ele veio para nos buscar. Isto é o Evangelho, é as boas notícias. Nós estávamos perdidos, inimigos de Deus, negando pelas nossas atitudes, mas Ele veio. E quando Pedro ouviu a palavra de João, dizendo é o Senhor, ele ouviu a palavra. E o Senhor está falando comigo e com você nesta noite. Ei, eu vim, eu voltei para te buscar, porque Ele ressuscitou e Ele vive e reina. Ouça a palavra de Deus. E Pedro ouviu a palavra. Mas nós vemos aqui que Pedro ele toma uma segunda atitude. No versículo 7 ainda, o texto vai nos dizer que quando Pedro ouviu a palavra, ele vestiu a capa, pois havia tirado. Queridos irmãos, eu e você, sem Jesus, nós estamos nus. E o texto vai nos dizer que Pedro tinha tirado a capa. Nós podemos fazer uma aplicação aqui, porque todas as vezes que o homem peca, a palavra de Deus vai nos dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. O pecado nos coloca nu. Nós vemos isso quando olhamos para o livro do começo, Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, eles viram que estavam nus. E Pedro, quando viu que era o Senhor, ele se vestiu. E nós precisamos então colocar as vestes, mas não as nossas próprias, a veste de louvor, a veste de justiça, mas nós não podemos nos apresentar diante do Senhor nus. Nós temos que nos vestir de justiça, e essa justiça vem dele próprio. Por isso, revista-se da glória de Deus. Mas a palavra do Senhor vai nos dizer então, no versículo 7, que ao ouvir a boa notícia, ao ouvir a palavra de João, que era o Senhor, Pedro vestiu-se. Mas diferentemente da atitude que ele tinha tomado em seguir ao Senhor Jesus de longe, a palavra vai nos dizer que Pedro então se lança ao mar para ir ao encontro do Senhor Jesus. Queridos irmãos, nós precisamos nesta noite, ao ouvir esta palavra, se lançar ao mar, se lançar a Jesus e ir ao encontro dele para sermos restaurados. Aleluia. E ainda um outro ponto que nós vemos nesse texto, que Pedro então, depois de ter feito uma pesca extraordinária, pesca maravilhosa, ele arrasta aquela rede para a praia, mas quando ele chega na praia, o Senhor Jesus, aquele que viu Pedro se aquecendo junto com os zombadores, tinha preparado uma fogueira para que Pedro, ao vir molhado, se aquecesse naquele lugar. E o Senhor, Ele nos espera para nos aquecer com seu Espírito. E mais ainda, a palavra de Deus vai nos dizer no versículo 13, que Jesus se aproximou-se, tomou o pão e deu a eles. Pedro se alimentou da palavra que o Senhor deu. Porque o Senhor também vai nos dizer que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Nós precisamos nos alimentar daquilo que o Senhor nos dá. Nós precisamos nos alimentar da palavra, receber aquilo que o Senhor nos oferece. E o texto ainda vai nos dizer que Pedro precisava passar por um momento de quebrantamento. Queridos, Pedro tinha negado que conhecia Jesus. Pedro tinha negado que era um discípulo de Jesus. E Pedro tinha negado que o servia. Queridos irmãos, para sermos restaurados, é preciso de confronto, de quebrantamento e de um verdadeiro arrependimento. Nós vemos isso a partir do verso 21. Depois de comer, Pedro teve que ter um tempo a sós com Deus, um tempo a sós com o Senhor Jesus. E a palavra vai nos dizer que depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? E disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. E o Senhor Jesus faz essa pergunta 3 vezes.
Pedro tinha negado ao Senhor 3 vezes. Eu não sei quantas vezes nós negamos ao Senhor com as nossas ações, mas nós precisamos declarar o nosso amor a Ele. Mas nós precisamos nos arrepender. O choro de Pedro foi um choro de amargura, porque ele reconheceu o seu pecado. A palavra do Senhor vai nos dizer, na carta aos Coríntios, que há um choro de remorso e há um choro de arrependimento. O choro de remorso nos leva à morte, e nós podemos ver isso com Judas, que também negou o Senhor, mas não se encontrou, não chorou de arrependimento. Mas Pedro chorou de arrependimento. E talvez nesta noite você esteja arrependido pelas ações que tem tomado, negado ao Senhor. E o Senhor nos confronta nesta hora para nos arrependermos, para declarar o nosso amor a Ele. Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E essa pergunta é que ecoa no meu coração e deve ecoar também no seu. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Se você ama Jesus e não quer negá-lo e traí-lo, ouça a sua palavra, vista-se, não ande nu, lance-se ao encontro dele nesta mesma noite. Confesse o seu amor a Ele, alimente-se da palavra, se arrependa dos seus pecados, abandone-os. Mas agora nós vamos ver no versículo 19 que Jesus disse isso para indicar o tipo de morte com o qual Pedro iria glorificar a Deus. Então lhe disse: siga-me. Pedro tinha seguido Jesus de longe, mas nesta noite o Senhor fala para mim e para você: siga-me, mas siga-me de perto. E a palavra de Deus vai nos dizer então que Pedro começa a seguir a Jesus, e quando ele se distancia, ele vê João, mas ele está caminhando com Jesus. Queridos irmãos, que nós sigamos ao Senhor Jesus de perto. Mas há algo ainda importante: mude de vida. Depois desse encontro com o Senhor Jesus, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma. Esta noite é noite de restauração da paz. O Senhor nos chama para celebrar com Ele a Páscoa. Páscoa é libertação, mas Páscoa também é restauração da nossa fé. Mesmo em crise, mesmo em dificuldades, não olhe para as circunstâncias, olhe para Jesus, porque o preço que Ele pagou naquela cruz foi para que eu e você tenhamos paz com Deus e tenhamos paz com Ele. Celebre a Páscoa, celebre a restauração, lançando-se aos braços do Senhor Jesus. Nós vamos orar neste momento, e eu quero te convidar, com esse espírito de quebrantamento, na sua casa, baixar a sua cabeça e falar com Deus. Fale com o Senhor nesta hora, fale com Ele. Fale com Ele. Abaixe a sua cabeça. Fale com o Senhor. Analise a sua vida. Examinemos-nos nesse instante como tem sido a nossa caminhada com Jesus, a nossa caminhada de oração, a nossa caminhada de meditação da palavra. Nós estamos seguindo o Senhor de perto ou de longe. Ore, fale com o Senhor nesta noite e peça ao Senhor: restaura-me, Senhor. Restaura a minha fé, restaura a minha esperança. Fale com Deus. Eu vou dar um tempo para você falar com Deus e depois nós vamos orar juntos. Fale com o Senhor.
Fale com Deus. Peça ao Senhor: Pai, restaura a minha fé, restaura a minha esperança, restaura a minha comunhão com o Senhor. Eu tenho falhado, eu tenho negado, mas eu me arrependo. Se você tiver de chorar, chore aos pés do Senhor nesse momento. Você está na intimidade da sua casa. Se você puder dobrar o seu joelho, dobre. Lance-se aos braços de Jesus. Deus te ama, Jesus te ama, Ele nos amou, por isso que nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro. Fale com o Senhor. Páscoa é tempo de restauração, Páscoa é tempo de celebração. Eu vou orar com você, mas é preciso que você tenha um tempo com o Senhor neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua graça, obrigado pela sua infinita bondade e misericórdia. Pai, mesmo quando o negamos, o Senhor permanece fiel, porque o Senhor não pode negar-se a si mesmo. Obrigado pelo seu amor, ao enviar Jesus, o teu Filho amado, para morrer na cruz, para restaurar a nossa paz, a nossa alegria e nossa esperança. Nesta noite, nós reconhecemos que somos pecadores, que somos falhos, que muitas vezes te abandonamos, negligenciamos a sua palavra, a comunhão com o Senhor. Mas nós hoje ouvimos a sua voz, a voz de boas notícias, que o Senhor venha ao nosso encontro. E nós queremos neste momento confessar a Ti o nosso pecado, te pedir perdão, Senhor Deus, e sentir a paz e a alegria, Senhor Deus, do fogo do Teu Espírito, a alegria da salvação a queimar no nosso coração nesta hora. Deus, nós queremos ser diferentes a partir de hoje. Quando nós lemos a história de Pedro, em João capítulo 21, e quando nós olhamos o Pedro, Senhor Deus, o mesmo Pedro em Atos, um homem cheio de vigor, cheio de poder, cheio de autoridade, no nome de Jesus, nós desejamos ser como este homem, Senhor, cheio, Senhor Deus, do Teu Espírito. Renova a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria nesta hora. Nós oramos no poderoso nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que o Senhor abençoe a sua vida, que o Senhor abençoe a sua casa, que o Senhor abençoe a sua família. Queridos irmãos, eu quero lembrar a você que nós estamos impedidos neste momento de cultuar a Deus no nosso templo, no local de celebração e de adoração. Mas nós temos a nossa responsabilidade com a obra do Senhor. Nós temos a nossa responsabilidade com a obra missionária. Nós somos uma igreja missionária. Por isso eu quero te chamar, te convidar a permanecer fiel ao Senhor com os seus dízimos e com as suas ofertas. Será colocado neste momento um link, né, com a conta da igreja. Você pode fazer a sua oferta, o seu dízimo, né, a sua oferta missionária, através de transferência bancária, através do DigiCash e muitos outros meios, mas não deixe de contribuir, de sustentar o reino de Deus. Queridos irmãos, eu quero te fazer ainda um outro apelo. Nós temos uma página oficial da igreja no YouTube, e esta página é um canal também de bênção, não está nos servindo na plenitude neste momento, mas pode vir. Então entre no link que também vai ser disponibilizado, faça a sua inscrição na página da igreja. E eu agora quero te fazer ainda um outro convite. Queridos irmãos, durante toda a semana, nós tivemos um tempo de leitura bíblica diária, falando da última semana do Senhor Jesus, até a sua ressurreição. Nós lemos ontem até o momento que o Senhor foi crucificado. Mas eu quero te fazer um convite para amanhã continuarmos a leitura da palavra de Deus.
e será num horário diferente do que estamos habituados. Eu te convido a fazer esta leitura, você faça um sacrifício. Nós vamos começar a leitura bíblica aqui online às 11 horas da manhã. Nós vamos meditar sobre a ressurreição do nosso Senhor. Porque a nossa fé, ela não está baseada somente na morte na cruz. O Senhor Jesus, ele morreu na cruz, pagou o preço do nosso pecado, ele redimiu-nos na cruz, mas ele depositou o seu sangue no trono da graça para nos justificar, para nos santificar, mas ele ressuscitou e vive e reina para todos sempre. Páscoa é ressurreição. Então eu te convido para amanhã às 11 horas nós fazermos juntos a leitura bíblica, e depois deste momento às 11 horas, né, aqueles que são membros da igreja, nós teremos um momento, né, privado também de culto, a qual eu vou falar amanhã. Mas se você puder, às 11 horas da manhã, você que está aqui em Luxemburgo, né, na Europa, ou mesmo você que nos acompanha em outro país, se você quiser também, apesar de que a leitura vai ficar gravada, disponibilizada, mas eu te convido então, você que é membro dessa igreja, que tem acompanhado essa leitura bíblica, amanhã às 11 horas da manhã, lermos os textos que falam da ressurreição do nosso Senhor. Que o Senhor te abençoe, nós vamos orar mais uma vez neste momento, que o Senhor te dê uma noite de paz, de descanso, de alegria, de uma vida restaurada com o Senhor Jesus. A partir de hoje, você tem uma vida nova, cheia do Espírito Santo de Deus, né? E sirva como Pedro serviu para glorificar o nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome por esta noite. Ó Pai, nós clamamos ao Senhor que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo, o Seu Filho, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com a Igreja Batista Missionária em Luxemburgo, com a Igreja do Senhor na face da terra, ó Pai, não só agora, mas para sempre. Amém e graças a Deus. Se você hoje tomou a decisão de voltar para o Senhor Jesus, ou entregar a sua vida a Ele como Senhor e Salvador, mande uma mensagem aqui neste link, ou uma mensagem privada para a Igreja Batista Missionária. Amém e graças a Deus. Deus te abençoe.